Meus caros, aqui é o Sabino. Todo mundo sabe o que é uma pessoa inteligente, mas, de acordo com o dicionário, uma pessoa inteligente é aquela que tem a capacidade de entender, de compreender com facilidade, dotado de raciocínio rápido e claro, que revela sabedoria, esperteza e discernimento, que age com lógica e eficácia. Isso é uma pessoa inteligente. A pergunta é: por que será que boa parte dos inteligentes não conseguem manter um relacionamento saudável? Ou, na maioria das vezes, nem começam um relacionamento saudável. Por que será? Bom, nesse vídeo aqui eu vou responder e também dar alguns conselhos para você que é uma pessoa inteligente e está aí na solteirice e não sabe o que fazer. Vamos lá. Antes eu quero deixar bem claro que todos os meus vídeos são direcionados ao meu eu do passado. Eu falo como se eu estivesse falando com o meu eu do passado. Se o meu eu do passado assistisse os meus vídeos, além de ser meu fã número 1, hoje eu estaria muito mais à frente do que eu estou. É claro que tudo acontece porque devia acontecer e quem eu sou hoje é graças ao que aconteceu. Contudo, meu único intuito aqui com esse canal é formar líderes. Então aqui embaixo tem alguns botões: se inscrever, dar like, dar dislike, comentar, compartilhar, escolha um deles e se divirta. Especialmente o botão de se inscrever. Vamos ao que interessa. Você muito provavelmente já ouviu falar sobre Nikola Tesla, né? Um dos maiores inventores da história, o cara que focou na energia elétrica. Tesla era tão focado em seu propósito que ele recusou a se casar. Ele dizia que o celibato ajudava a sua criatividade. A solidão foi o preço da sua genialidade. Aí você escolhe. Viver uma vida de solidão, só que por outro lado ter um reconhecimento pelos grandes feitos, ou viver uma vida amorosa? Você pode me achar louco, você pode discordar de mim, mas se você for puxar os registros de grandes homens que marcaram a humanidade, foram se casar depois de já terem um nome renomado. Billy Graham se casou depois que ele já estava na mídia, já estava, né? Enfim. Nossa, agora não vem nenhum nome. Antes de gravar o vídeo que estava vindo um monte de nome na cabeça. Albert Einstein, um grande gênio, não se dava bem nos relacionamentos. Se casou, teve não sei quantos namorados, se casou 2 vezes. Foi mó rolê. Um fato científico, vamos aos estudos, né? Para não ficar só nas minhas palavras. Pessoas com estudo da Universidade de Queensland, tá? Queensland, em 2015. Pessoas com QI mais alto tendem a ter menos relacionamentos. A razão é que elas valorizam tempo sozinhas e são mais seletivas emocionalmente. Conclusão: a inteligência pode afastar relações superficiais. Esse é o ponto central, tá? Quanto mais inteligente o homem, mais ele sofre. E isso é um fato. Não tem para onde correr. Eu acreditava, né, quando eu li, por exemplo, Eclesiastes de Salomão, quando ele disse que quanto maior o saber, maior o sofrimento, eu achei que ele estava se referindo ao excesso de, como que eu posso dizer, de conhecimento mesmo da natureza ou algo do tipo. Eu falava, né? Eu me perguntava como que uma pessoa completamente inteligente consegue ter sofrimento, já que ela acaba, por sua vez, ali tendo um conhecimento mais elevado. Ela deveria ser mais feliz, né? Porque é mais inteligente. Não faz sentido? Quando nós somos crianças, né, a gente olha para as pessoas inteligentes que tiram... Ah, e detalhe, as pessoas inteligentes pela qual eu me refiro aqui nesse vídeo não são aquelas pessoas que tiram nota 10 na escola não, tá? Você pode tirar 0 na prova ou ficar negativado, reprovar em alguma atividade, mas ser completamente inteligente, ok? Quando nós somos crianças, a gente olha lá para aqueles coleguinhas de classe que tiram nota 10 em tudo, esforçado pra caramba, dedicado, muito inteligente, e a gente associa esse tipo de pessoa, né, com esse tipo de comportamento, com uma pessoa inteligente, mas na verdade ela só é uma pessoa dedicada e esforçada. Uma pessoa inteligente mesmo é aquela que tem capacidade de prever, né? Prever não prever, mas o prever vem depois, porque ela tem a capacidade de, como é que chama? Analisar dados.
Por quê? Aí entra o prever. Por quê? Quando você analisa dados, você consegue prever os próximos passos. É aquela frase, né? Para prever o futuro, basta analisar o passado, basta estudar o passado. Então, uma pessoa inteligente tem essa artimanha, assim, essa facilidade de observar padrões, observar dados facilmente, tanto na vida, no cotidiano, nas matérias, sei lá, até mesmo num relacionamento, por exemplo. Uma pessoa, né, quando ela vai se relacionar, então, tipo, ela, às vezes uma pessoa inteligente, ela não necessariamente sofreu por amor, não necessariamente ela sofreu, teve um problema ali amoroso, mas uma pessoa inteligente às vezes viu uma pessoa muito próxima sofrendo por amor e sabe o que não fazer. E por isso ela passa a ser mais seletiva, justamente porque ela observa padrões. Uma pessoa que não é inteligente, uma pessoa meio, desprovida de inteligência, para não falar burro, é aquela pessoa que, tipo, vê o erro de um, vê o erro de outro, e mesmo assim ela vai lá e cai no mesmo erro. Isso é uma pessoa desprovida de inteligência, né? Então, uma pessoa inteligente é uma pessoa que sabe obter padrões, ler, né, dados, basicamente. Não dados de números, mas padrões, observar padrões em tudo que acontece no cotidiano dela. Ok. Com base nisso, o inteligente, o que ele vai querer fazer? A todo momento, se salvar, ficar safe, economizar energia e principalmente, ficar bem consigo mesmo. O inteligente, por ser inteligente, lá no inconsciente dele ele sabe que é inteligente, ele não gosta de tomar uma decisão errada, justamente porque ele se sente inteligente. Então, quando ele toma uma decisão errada, a maioria dos inteligentes, por tomarem grandes decisões erradas, né, acabam tendo crise de ansiedade. Né? Por exemplo, ou às vezes não crise, mas um excesso de ansiedade, tendo picos de ansiedade aleatoriamente, por ter tomado uma decisão errada. Justamente porque elas sabem que são inteligentes e não deveriam ter tomado uma decisão errada. Porque elas são inteligentes. Deu pra sacar? É uma autocobrança ali do inteligente. O inteligente gosta de se autocobrar. E por causa disso, ele gosta de se safar, ele gosta de ficar safe, sempre ficar na zona de conforto. E é por isso que também ele nunca vai namorar. O inteligente não vai namorar se ele continuar, se ele não se render. Não, acho que se render não seria a palavra. Se ele não usar o bom senso para entender de uma vez por todas que um amor não é à primeira vista, mas é construído e é solidificado gradativamente, enquanto ele não entender isso, ele vai sofrer por ausência de ter um amor na vida dele. E quando ele tentar entrar em um amor sem saber disso, ele pode se frustrar no meio do relacionamento. Vamos lá, eu vou deixar mais claro para você entender aqui. O que acontece? Quando você Caramba, como que eu posso dizer? É que é muita coisa para falar. Teve um vídeo que eu falei aqui no meu canal. Eu vou deixar o link na descrição aqui para você assistir. O que acontece? Vou ver se eu consigo resumir aqui. Não existe amor à primeira vista, ok? Amor à primeira vista não existe. Não existe. Por que, Vitor? Por que amor à primeira vista não existe? Justamente porque o nosso cérebro e o nosso inconsciente, ele detecta padrões imperceptíveis. E às vezes, uma pessoa, né, tipo uma garota ou um garoto, tem os traços, talvez nos olhos, no nariz, na boca, no sorriso, na sobrancelha, tem alguns traços ali que serviram como âncoras no seu inconsciente. O seu consciente passa desapercebido. O seu consciente olha para aquilo e fala, nossa, né? Você olha para o rosto de uma pessoa e fala, nossa, alguma coisa me diz que é ela, é ele. Mas na verdade não é, é só o seu inconsciente identificando padrões ali, né? Traços no olho dele, na boca dele, ou na orelha dele, dela, que são os mesmos traços de uma pessoa que você gostou muito na sua infância, mas você nem lembra. Tá gravado lá no seu inconsciente. Tá uma memória lá dentro da sua cabeça, que nem você consegue ter acesso e o porquê daquela informação.
é uma âncora que foi criada naquele momento. Uma pessoa, talvez um coleguinha de classe, do pré, uma tia, por exemplo, você era apaixonado na professora, era apaixonado na prima, por exemplo, e só que você não podia fazer nada, porque era sua professora, era sua prima. Ou às vezes, por exemplo, você tinha uma grande amiga, melhor amiga, que já estava namorando um outro cara, por exemplo, e você não podia fazer nada, mas você era apaixonado nela. Ou algo do tipo. E ela tinha uns traços, ela tinha um jeito, às vezes até um jeito de andar, ou às vezes até o tom de voz, que por sua vez ficou gravado no seu inconsciente, e agora quando você vê uma nova pessoa na sua frente e seu coração dispara por algum motivo, você não sabe o porquê, é justamente porque aqueles traços que estão naquela pessoa remetem essa pessoa que você se apaixonou lá na infância, lá atrás. Deu pra sacar? Eu acho que eu consegui resumir bem aqui o amor à primeira vista. Por que acontece o amor à primeira vista? É física pura, não é uma coisa assim que acontece por ironia do destino, tal, não sei o que, Porque Albert Einstein também se apaixonou à primeira vista. E no fim das contas ele terminou o relacionamento. Então, tipo, o amor à primeira vista não existe mesmo, tá? O que existe é uma construção. O amor, ele é construído, ele é gradativo. Aquele negócio, né? O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera e por aí vai. O que acontece? Uma pessoa inteligente, ela busca... Olha que complicado de falar isso. Mas vamos lá, eu vou tentar falar isso aqui da maneira mais descomplicada possível. E se você está entendendo aqui, deixa nos comentários para eu saber que você está me acompanhando. Senão foi em vão ter gravado esse vídeo aqui. Só tem desprovidos de inteligência me assistindo, não é possível. Mas vamos lá. Todos os meus vídeos eu faço assim meio sem roteiro. Então vou dar uma pausada no vídeo aqui e vou elaborar bem o que eu vou falar aqui a partir de agora, porque pode me comprometer. Bom, eu acho que não tem outra forma melhor do que essa afirmação. Uma pessoa inteligente busca incessantemente satisfazer o seu próprio ego. Não tem pra onde correr. Infelizmente é assim. Quanto mais inteligente a pessoa, mais egoísta, posso dizer, ela acaba se tornando. E, por conta disso, é obrigatório esse tipo de pessoa conviver no meio da sociedade. Ter amigos, e por aí vai, né? Alguns relacionamentos ali na infância, porque isso vai, querendo ou não, desenvolver a humildade desse ser. E por conta disso, consequentemente, ele acaba não ferindo o ego de outras pessoas, apesar de ele ainda estar sempre buscando satisfazer o próprio ego. Por conta disso, né, por causa... justamente porque o inteligente busca satisfazer o próprio ego, que vai ser muito difícil ele arrumar um relacionamento sólido. Porque o relacionamento, um namoro, um casamento, está em dar-se a outra pessoa. E isso às vezes pode ferir o ego do inteligente. Eu vejo muitos casais brigando aleatoriamente, por exemplo, às vezes a mulher tem razão, mas o cara não quer arredar o pé. Porque o que ela tá falando fere o ego dele. Ou às vezes ao contrário. Às vezes o cara, ele é bonzinho e tudo mais, ele é um pouco... Assim, vocês já entenderam. Uma pessoa inteligente é uma pessoa que consegue... que tem capacidade de entender e compreender com facilidade, né? Não, é uma pessoa que sabe resolver problemas. Isso é uma pessoa inteligente. E o maior problema que o inteligente eu acho que nunca é uma palavra muito forte, mas dificilmente vai conseguir resolver, é o problema com seu próprio ego. O inteligente não consegue resolver o problema com seu próprio ego tão facilmente. E isso é o que faz ele se travar quando se trata de relacionamento. E por causa disso, de 2 em 1, você vai literalmente precisar escolher, meu caro. Escolher. Apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios,
1 Coríntios, capítulo 7, versículo... Aqui, ó, versículo 8. Versículo 7. Versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 7. Contudo, gostaria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem um dom, tem um dom de Deus e o seu próprio dom. Ou cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de maneira e o outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom permanecerem como eu. Como eu, como? Solteiro. Paulo estava solteiro aqui na época. E pense bem, olha, veja se não faz todo sentido. Apóstolo Paulo, ele era tipo uma das referências, antes de ser Paulo, né, sendo Saulo, ele era uma das referências para os judeus. Tinha dupla cidadania, judeu e romano. Se fosse hoje em dia, por exemplo, seria tipo um brasileiro com cidadania americana também, mais ou menos isso, ou algo do tipo. Judeu e romano. Ele falava grego, hebraico, aramaico, grego, erudito? Não sei. Ele falava uma renca de língua, uma renca de idioma lá. Era um cara inteligente. Por que será que ele estava solteiro? E ainda recomendou os outros a permanecerem solteiros. Aqui, nesse contexto, ele está se referindo diretamente às coisas de Deus. Um cara solteiro consegue se dedicar mais à obra de Deus. É por isso que também nós conhecemos grandes homens. Percebe que os filósofos, homens que marcaram a humanidade, permaneceram solteiros? Sêneca. Quer ver outro? Santo Agostinho, o nome já diz, né? Foi um Santo Agostinho. Quem mais? Enfim, inúmeros homens da literatura, da filosofia, o próprio Nietzsche. O Nietzsche, que tá aqui, ó, que ele falou aqui a frase dele, ó. Cadê? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu salvei agora recentemente. Aqui, ó. Nietzsche, ele dizia, né? É mais fácil lidar com um crime do que com uma verdade. E uma pessoa inteligente, quando ela entra num relacionamento, ela não consegue omitir a verdade. Quando se trata de um relacionamento, pelo menos. Né? Às vezes uma pessoa inteligente pode ter alguma capacidade manipuladora e, por sua vez, acabar distorcendo a verdade no mundo externo, mas dentro de casa ele não consegue omitir a verdade. Ele é sincero até demais, uma pessoa inteligente é sincera até demais. E isso acaba ferindo se ele se relacionar com uma outra pessoa inteligente, que foi no caso de Einstein. Albert Einstein casou com uma... Como que era o nome dela? Mileva Maric. Era sua primeira esposa e ela também era física. Ela mexia com cálculos e tudo mais. Ainda mais quando a outra pessoa é inteligente, que também, por sua vez, não gosta de ferir o próprio ego, acaba dando contenda. E é por isso que também entra no caso de não existe amor à primeira vista. Né? Bom, onde você quer chegar, Sabino? E qual que é o seu conselho, então, para nós que somos inteligentes? O que você recomenda para a gente poder entrar no relacionamento? Sendo bem sincero para você, você literalmente precisa escolher. Sabendo por que eu não posso ter os dois? Cara, se você é inteligente, você consegue puxar os dados. Puxa os dados, puxa o relatório. Olha para o passado para você poder prever o futuro, para você ver. Você vai perceber que homens que se casaram hoje não são tão lembrados quanto os homens que permaneceram solteiros até o fim da vida. É pesado, eu sei, mas eu sei que também a população não está pronta para ouvir esse tipo de informação e parece até que eu sou um cara que está indo contra o casamento, mas não, cara. Entenda que se, não sei o que, está indo contra os princípios cristãos. Não, Paulo recomendou não casar.
É claro que para fazer as coisas de Deus, né? E é isso que eu tô querendo deixar bem claro aqui também. Se você sente que tem um propósito maior, cara, acho que um relacionamento para você talvez não seria o interessante. E você precisaria conter a sua emoção. E, mas Vitor, eu sou muito carente, não sei o quê. Então, mano, se casa logo. Fazer o quê, cara? Igual o Paulo também fala aqui mais pra frente. Tô a fim de procurar não, mas ele fala, né? Se você não consegue conter os seus desejos, é necessário que case. Case logo de uma vez. Tá entendendo? Então, agora você literalmente precisa escolher, cara. Você precisa escolher. Ou você quer deixar um marco na humanidade, né? Um registro histórico, um grande legado. Claro, você pode encontrar no meio do caminho, né, enquanto você foca no seu desenvolvimento, você pode encontrar no meio do caminho alguém que contribua para o seu desenvolvimento. E esse alguém, esse alguém, pode ser que seja 100 vezes mais humilde que você. Porque um egoísta de um lado e outro egoísta do outro vai dar choque. E é por isso também que você precisa desenvolver esse seu lado mais humilde, né? Consequentemente também, se você quiser entrar no relacionamento nesse percurso. Mas assim, você literalmente precisa escolher, não, quero focar num relacionamento, quero construir uma família. Então, mano, foca nisso. Trabalhe para sustentar uma família. Esse vai ser o seu propósito de vida. Agora, se você construir algo sólido no meio do percurso, vai aparecer uma ajudadora, um ajudador. Com certeza, é consequente, tá? Consequentemente, porque Albert Einstein, a Elsa Einstein, que por sua vez foi a prima dele em primeiro e segundo grau, ela se casou com ele e até ela morrer, né? Aí ela morreu e ele ficou viúvo depois. Mas no fim das contas, ela apareceu durante o processo de desenvolvimento da história que Einstein estava construindo, porque enquanto Einstein estava casado com a esposa de Meliva, ele não tinha nenhum registro histórico na humanidade, era 1919 ainda, nossa, ele não fez nada, tipo, ele não tinha feito nada assim, tipo, mirabolante que revolucionou a humanidade. Só depois que ele casou com a Elsa, depois que ele casou, foi, que daí ele revolucionou a humanidade. Então percebe que você focar literalmente no seu desenvolvimento, consequentemente você vai encontrar, talvez seja sua prima, talvez, é uma brincadeira, mas é claro, né? Mas vai saber. Enfim, foca em você, cara. Acho que o melhor conselho que eu tenho para te dar aqui agora é foca em você, porque no fim das contas ela vai aparecer, ou você que é mulher que está me assistindo, foca em você, no fim das contas ele vai aparecer, se ele estiver de acordo com o seu propósito. Acho que é o melhor conselho que eu posso dar. Lembrando que eu não estou proibindo ninguém de casar, não estou indo contra o casamento, pelo amor de Deus. Casamento é uma obra de arte, deve ser levado a sério, desde que também você leve a sério. Aí vai de você. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenha abrido, acho que é assim que fala, um pouquinho mais a sua mente, porque esse é o meu objetivo central aqui com esse canal. Aqui embaixo tem alguns botões, escolha um deles e se divirta. A frase do dia? A frase do dia... A frase do dia é essa aqui. O inteligente assusta porque não se entrega por carência. Seja bem-vindo ao canal de Sabino. Até o próximo vídeo.